Pai Criador, grande Espírito, quero agradecer, Pai, profundamente, Senhor, pelo eu divino da Catiú, pelo meu eu divino. Quero agradecer, Pai amado, pela oportunidade de estarmos juntas. Gratidão profunda, Pai Criador, pela oportunidade de iniciarmos esse projeto juntas, de iniciarmos esse canal juntas. Bom, então, eu estou muito feliz hoje, muito feliz mesmo. Primeiro que é sempre uma alegria estar com a Catiú, é sempre uma delícia, mas é sempre também um alvoroço aqui dentro de mim. Sempre foi assim, né? E, bom, eu quero compartilhar, né, com vocês como foi essa questão do canal, né, desse movimento. Eu e a Catiú, nós somos amigas já há mais de 14 anos e nós temos um caminho de vida, né? De muita busca espiritual, de muita busca de compreensão, de fé, né? De vivências, né? E foi assim desde o início, desde o nosso reencontro, né? Nessa experiência terrena. Porque sei também que a gente vem aí de longa data juntas, né? E aí, num movimento meu aqui, entre atendimento, entre um atendimento e outro, entre pacientes e tudo mais, um dia eu levantei com o meu lado direito todo inchado. E aí eu falei pra cá, bom, o meu olho não abria, aqui, tudo. E aí eu vim pro consultório, vim atender, porque eu falei, não, eu vou atender, tá tudo bem, isso aqui não é nada, né? Isso aqui não é nada. E eu não tava sentindo nada, só que isso tava uma bola assim, mas eu não tava sentindo nada. Quando eu cheguei no consultório para atender, eu então senti, né, ouvi aquela voz, né, nossa voz, o nosso eu divino, eu senti o meu eu divino falar, olha, não é para você atender, marca esse atendimento e você precisa silenciar, você precisa parar para me silenciar, né, para silenciar, para me ouvir. E aí eu tenho, né, meus movimentos, meus rituais, né, meu autoalinhamento, mas, né, e a Cá, já na nossa jornada juntas, a gente já passou por atendimentos juntas, não? Então a Cá, na verdade, quando eu me formei, né, como consteladora, como alinhadora, na verdade a gente já tem juntas constelações desde quando eu ainda não era também terapeuta. E aí a gente já participava, né? Na verdade a fenomenologia entrou na minha vida há 10 anos. E aí quando entrou, me apaixonei. E aí, então a gente fez alguns movimentos juntas, né? Algumas constelações juntas, tudo mais. E aí quando eu me formei realmente como consteladora e alinhadora há 3 anos atrás, a Cá foi uma das primeiras pacientes, né? Das primeiras, eu quero. E aí também lindo, né? Sempre tudo muito lindo. E a Cá já tinha falado pra mim, Fê, você precisa falar, você precisa ir e falar, você precisa falar. Eu falava, não, Cá, até que nesse dia não teve jeito, não teve saída. Eu entrei em contato com a paciente, mandei uma foto, falei, olha, aconteceu isso e o que o campo, né, o que o plano espiritual tá me dizendo silencia. Essas 3 horas que você ia ceder, né, para atender essa paciente, você vai se auto-atender. Você vai ficar comigo, né? E aí foi o que eu fiz, então eu fiquei aqui dentro 3 horas, o mesmo período que eu ia ceder. E aí nesse movimento, nessas 3 horas aqui dentro, então, veio muito claramente, reconfirmando algo que a Cá já tinha dito. Quando a gente foi para um retiro juntas também em julho do ano passado, na Chapada dos Veadeiros, né, com a Prentárica, veio lá também da minha comunicação, que eu precisava me colocar a serviço para essa comunicação. E aí, nesse dia, então, veio muito claramente, olha, você precisa abrir um canal para falar sobre o teu caminho de fé, o teu caminho da sua espiritualidade, como você vive a tua fé, como você vive a tua espiritualidade e o que você foi vivenciando para estar no aqui e no agora, né? E me veio muito forte assim, porém esse trabalho ele não é individual, né? E aí ele não é individual, ele não é individual. E aí me veio fortemente a Catiú. Aí a Cá, quando, né, eu falei, Cá, ela, sim, tô dentro.
E assim é, na verdade, a nossa caminhada, a nossa jornada. E é um pouquinho, então, de como o canal, na verdade, ele se permitiu, né, chegar. É um desafio para mim. Então, deixo claro, né, para todos vocês. É um desafio. Para mim, assim, eu amo estar presencialmente, falar presencialmente, eu amo. Mas a questão da câmera, a questão de gravar, pra mim tudo um processo, né? Mas tá tudo bem, então tá com medo, vai com medo mesmo, é um desafio mesmo, mas vai, apenas segue, né? Cumpre aí com o que você sentiu de chamado, né? De propósito. E então é um pouquinho disso, né? Então o canal, esse é o nosso primeiro vídeo, gravando juntas, né? Espero, né? E terão muitos outros. E, bom, Ká, quer falar algo? Quer trazer um pouco do seu sim? Então, meu sim, aliás, desde que eu conheço a Fê, né, eu acho que a gente tem um sim aí. De outras vidas já selado. Reconhecimento de alma, assim. Obviamente que há 14 anos atrás, talvez a gente ainda não tivesse essa consciência, não. Mas houve aí um imprint de cara. E eu sempre entendi, eu sempre enxerguei na Fê assim, um movimento muito de alma, de muita entrega para tudo que ela fazia. E aí eu lembro que antes das constelações até, você tinha um movimento na sua casa que chamava Célula, né? Exato. E aí eu ficava falando pra ela, não, eu quero ir também. Eu fiquei sabendo que, por exemplo, a Célula é uma parte, né, um movimento evangélico. Exato. Que não tem nada a ver necessariamente comigo, né, ou com os meus movimentos, mas que tem da minha família, né, por exemplo, meu pai é super atuante no meio evangélico. Toda a minha família paterna, né, em função disso, inclusive, né, porque aí ele foi levando as pessoas nesse... Nunca houve um chamado, mas houve sempre muito um respeito profundo, porque evangelho é evangelho, e então isso conversa comigo, não dentro de um dogma, né, ou de uma coisa muito fechada, e aí eu nunca fui assim. Então, eu e a Fê sempre tivemos um laço espiritual muito forte. Muito forte. Né? As nossas conversas, né? Eu acho que é legal a gente trazer isso, né? Logo que a gente se conheceu, eu e a Ká, na verdade, nessa encarnação, pelo menos, os nossos maridos são amigos de infância, né? E o Renato, assim, tem uma admiração profunda, né? Pelo Edilson, pelo marido da Ká, e também pela Catu, né? Pela história, etc. Sempre muita admiração, muito carinho, muito amor. Quando a gente se encontrou, a primeira vez que a gente se conheceu e tudo mais, foi tão engraçado, não sei se você vai lembrar, a gente tava num bar, e aí a gente, tá. Bom, aí a gente foi apresentada, aí nós ficamos 8 horas no bar, e às 8 horas nós ficamos só eu e ela, assim, ó, conversando. A gente conversou, a gente chorou, eles olhavam contigo, e era um samba, rolando solto, as pessoas dançando. Vi outros amigos e falava assim, olha, aqui, né, a gente pode participar da conversa? E a gente, claro, tá. Não, né, na verdade a gente ia falar que não podia, mas eles vinham, enfim, então foi esse o nível de conexão que a gente tem. E aí dali a gente permaneceu, né, e continuou, e mesmo acho que às vezes um período que a gente não se via, um pouco, quando a gente se via era a mesma coisa. Exatamente. Até que a Fê então entrou efetivamente, né, porque acho que ela assumiu essa espiritualidade que ela sempre teve, e ela vai ter oportunidade de contar, porque não vai dar pra contar tudo nesse agora, porque agora é só uma apresentação. Exato. Porque ela vai contar cada passo, porque cada passo do que ela viveu dentro da espiritualidade na vida dela, que ela antes não entendia, mas ela entendia ainda como dogma, é uma experiência assim fantástica. Eu passei meio que por alguns caminhos como o dela, mas nem um terço do que ela fez, porque eu só passava assim, que pra mim era mais ou menos assim, cheque. Cheque. E fui seguindo assim, né, dentro do meu movimento, mas a Fê não, a Fê se jogava
e permaneci lá um tempo. Sim, gente, eu sou intensa, então eu estou trabalhando o equilíbrio agora, tá bom? Mas, em contrapartida, ela vem carregada desses conhecimentos e eu acho que o maior chamado, e quando eu disse sim para isso, foi porque ela veio para ela, né, essa questão dela falar e de transmitir em conhecimento, porque não é um conhecimento que a gente estava inclusive conversando sobre isso no almoço antes desse vídeo, porque não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento que exige um diploma. É um conhecimento vivo. Sim. É um conhecimento de movimento vivo da alma, no sentido de caminhar dentro do nosso processo enquanto a gente está aqui. De tudo que a gente vivenciou, de tudo que a gente aprendeu nessa vivência e o que cada coisa foi fazendo sentido e como essa coisa ia se conectando com outra e se conectando com outra. Exatamente. E aí eu acho que, por isso meu sim, porque isso eu acredito piamente. Eu sempre digo isso quando eu vou falar com as pessoas, no meu processo de atendimento de terapia, eu falo, vamos falar sempre em primeira pessoa. Por quê? Porque a gente só pode falar das nossas vivências, das nossas experiências. Então, por isso meu sim para a Fê, quando ela falou, vamos falar, vamos partilhar as nossas experiências. Exatamente. Vamos. Então, exatamente. Estamos aqui. Exatamente. E é isso, então assim, a gente não tem uma programação, né, assim, necessariamente. O que veio muito forte também, né, foi a pergunta né, de onde viemos, né? Quem somos, né? De onde viemos, para onde vamos, né? Perguntas assim bem nessas 3 horas que eu fiquei em meditação, oração e silêncio aqui. E perguntas são perguntas muito profundas, né? Mas tem algo que eu e a Ká, nós temos muito em comum, né? Que é Cristo, né? Que é Jesus, então está ali, né? Ali eu também tenho aqui é o consultório, então aqui é onde eu trabalho, né? Onde eu atendo os pacientes. E aí é muito isso também, né? Essa vivência nossa, essa vivência crística nossa, né? Essa vivência desse nosso Mestre Jesus nos conduzindo e nos guiando, e como isso foi se revelando e se manifestando, né? Na nossa caminhada, na nossa jornada, a espiritualidade. Então, bom, a gente vai ter tempo, como a Ká falou, e é isso que a gente deseja. Então, assim, a gente vai começar, né, falando um pouquinho nessa experiência terrena. Como começou, como foi o meu primeiro passo, né? Onde eu comecei, que religião foi a minha primeira religião, como foi essa religião para mim, a mesma coisa para Ká, né? A vivência dela, mas lógico, dentro... Não, mas assim, reforçando, então acho que num primeiro chamado, assim, né, o que vai tocar vocês, né? Então a gente vai estar contando das nossas vivências, das nossas experiências, boa parte do que a gente já garimpou aí, né, e do que a gente já vivenciou e conseguiu compreender da espiritualidade. Dentro, de novo, né, não de nenhuma verdade absoluta, isso. Mas a única verdade absoluta aqui, tanto para mim quanto para Fê, é este ser crístico, esse ser Cristo, essa figura de Jesus, exato, que vai estar sempre muito presente e que pra mim, ele não deveria estar em religião nenhuma, assim, porque ele é muito maior do que isso, assim, ele é muito, muito grande. Então ele não cabe, né? Ele não cabe dentro Então ele vai estar sempre aqui. Ele vai estar em passagem, exato, ele vai estar nas nossas vivências, nas nossas conversas internas, tanto na minha experiência como na da Fê. Então acho que essa é a premissa, isso é o que vai nos mover aqui, né, nesse canal. Exato. Porque isso foi o que moveu a nossa vida, né, quando a gente se dá conta do que nos fez chegar até aqui. E quando a Fê fala assim, né, caminhos de fé, para nós não teve outro ser. Exato. Né?
Para algumas pessoas pode ter sido Buda, para algumas outras pode ter sido Krishna, Zaratustra, exato, Ganesha. Pode ter qualquer vertente dentro das filosofias ou das religiões ou das crenças, mas para nós, o ser que sempre teve, né, o nosso princípio, meio e fim, exato, é por onde a gente vai ser guiada, é por onde a gente vai seguir e continuar seguindo, que é Jesus e é isso, ele é o nosso, mais do que mestre, assim, né? É um ser que nos vivifica. Que sempre teve, né? Ele mesmo diz, estou com vocês desde o princípio e estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, é isso. É ele que vai nos orientar por aqui e a gente vai vir com muita verdade, né? Então, acho que esse é o objetivo, né? Mais do que cenário, mais do que conteúdo, que é óbvio que a gente quer vir com coisas palpáveis para vocês, no sentido de vocês não pegarem para vocês como verdade, mas experimentarem, porque a gente passou por alguns caminhos e o que a gente quer dizer para vocês, olha, dá para ir por aqui, dá para ir por aqui, dá para ir por aqui, e fazer com que as pessoas experimentem e vivam e vivam esse Cristo que a gente de alguma maneira tem. Exatamente, né? Exatamente isso. Bom, me emocionei, lógico, né? Então, bom, vamos ver se a gente vai ter mais momentos juntas. A nossa intenção também é que isso aconteça, pelo menos a minha com certeza Mas a gente... Eu falo que os nossos encontros são sempre... A gente faz vários downloads juntas. Sempre. Tanto que na hora do almoço, eu tava pensando assim, gente, as nossas conversas, né? E é isso que a gente quer trazer pra vocês, porque as nossas conversas nos enriquecem profundamente, assim, é muita troca. E a gente vai trazer pra vocês, então, isso, a nossa vida, a nossa fé, o que foi bom pra gente. E acho que tem algo também muito importante aqui, que me veio, né? A gente com muito amor e respeito, a gente acolhe todas as religiões, né? Muito amor e respeito, como a cá traz, né? E a gente não vai de jeito nenhum, né? Falar, o que seguimos, assim, se excluímos. Não. O que a gente está trazendo é a nossa vida. Então, é isso. A gente tem Cristo, a gente vive em Cristo, né? E é por isso que a gente vai falar de Cristo muito, e é Ele que tem nos aberto os olhos todos os dias, e é isso. E os ouvidos. Os ouvidos e a boca. E aí, né? Então, mas assim, de forma alguma. Então, todos estão, né, são acolhidos, são bem-vindos. Outra coisa importante também, a gente vai gravar vídeos individuais, então a gente, para não ficar muito longo, então a gente vai gravar vídeos individuais, para que vocês possam ir acompanhando as nossas histórias individualmente. E aí, se possível, né, vamos ver se a gente consegue, talvez uma vez por mês a gente estar juntas, 2 vezes por mês, não sei. Mas a gente vai sentindo a nossa alma, o nosso coração aqui, para também estarmos juntas, tá bom? E aí, quem sabe também deixar as nossas conversas fluírem, e aí a gente vai gravando. Porque é isso. Então, por exemplo, o almoço de agora, a Cátia já veio com uma informação que eu falo, ai meu Deus, não dou conta. Depois eu explico pra vocês em detalhes, né? Mas nem sei se esse é um assunto pra trazer agora. Não, gente, deixa vai demorar. São dosezinhas homeopáticas, assim, que a gente no exato. nível de discussão que a gente quer facilitar a vida de vocês. Não complicar, exatamente isso. E, bom, então se sintam acolhidas, acolhidos, amados por nós, tá bom? E é isso, então nos vemos em breve. Beijo. Bem-vindos! Bem-vindos ao canal. Exato. E espero que vocês gostem, que vocês aproveitem e que de alguma maneira isso chegue aos corações de vocês. É isso. Beijos.